mais um dia de Pricecast. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, direto de Madrid. Ele estava aqui passeando aqui, dando uma volta por aqui para São Paulo. Eu falei, vamos gravar? Essa pessoa para mim é muito especial. Mas antes de falar o nome dele, deixa eu falar um pouquinho quem é essa pessoa que está aqui comigo. Ele trabalha atualmente como diretor de estratégia, fusões, aquisições e digital no Grupo Dia. Ele foi um dos fundadores de uma Construtec com mais de 500 funcionários chamado Juntos Somos Mais. Trabalhou também em marketing e vendas no Grupo Votorantim Cimentos e durante 10 anos ele trabalhou na Bain Company. Ele, além disso, também é conselheiro de diversas empresas, também mentor da Endeavor, também é formado em engenharia eletrônica pelo ITA e possui MBA na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e com especialização em gestão pelo IMD da Suíça. Está conosco aqui o Antônio Serrano. Serrano, obrigado por poder estar aqui conosco. É uma honra poder estar com você. Você que eu tive a oportunidade de ser um dos liderados seus também. Sou grato a ti por tudo que você fez comigo e o profissional que eu me tornei. Então é muito bom estar aqui com você. Fábio, o prazer é meu. Ótima oportunidade de estar aqui. Parabéns aí por estar fazendo isso. Impressionante ver como você cresceu em todos esses tempos aí que a gente trabalhou junto e agora que a gente não está trabalhando junto, eu continuo acompanhando sua carreira e vendo você evoluindo cada vez mais com essa iniciativa ótima que é fundamental para o crescimento do nosso país, das empresas que fazem parte aí do nosso ecossistema. Boa. Obrigado, Serrano, de poder estar aqui. Você que está aí já nos assistindo, se prepara, compartilha aí, dá seu joinha, deixa seu like, começa a comentar que eu tenho certeza que hoje vai ser um grande bate-papo de muita troca de experiência de uma pessoa que teve bastante experiência em Price e também se tornou um executivo hoje do ODI e vai poder contar um pouquinho dessa jornada também. Serrano, antes de mais nada, eu queria que você compartilhasse aí com a galera que está nos escutando e nos assistindo também, quais foram as suas experiências entre setores que você já atuou, porque eu tenho certeza que você já atuou em muitos setores aí, principalmente no período que você trabalhou em consultoria. Conta aí pra galera aí pra te ouvir um pouquinho. Bom, legal. De fato, eu acabei tendo a formação bem generalista. Como você comentou, eu comecei minha carreira na Bain Company. A Bain é uma consultoria de gestão, de consultoria de estratégia, e é uma consultoria que trabalha em diversos setores. O meu primeiro projeto na Bain foi na companhia aérea TAM, antes da fusão, Latam. Isso entrega um pouco a idade aí, mas foi em 2003, meu primeiro projeto. E adivinha qual foi a área que foi o meu primeiro projeto? Pricing. Opa! Então começou ali no berço da aviação, ali com experiência. No berço e onde pricing, na minha opinião, é mais envolvido que a companhia aérea e a aviação. Então comecei em 2003, meu primeiro projeto na Bain, meu primeiro projeto foi na TAM, na área de Revenue Management, junto com a área de otimização de voos e tal. A TAM naquele momento estava passando por um período bem complicado, assim como a Varig, as companhias aéreas no Brasil naquele momento estavam bastante deficitárias, e a gente teve que rapidamente gerar valor para que a empresa voltasse a ter caixa e crescer, como acabou depois crescendo vários anos depois. E a gente viu que através de otimização de voos, ou seja, determinando que voos que a empresa deveria voar, que voos eram mais rentáveis, e pricing, precificação, que a gente chamava de Revenue Management, foram as duas das principais alavancas que a gente teve que trabalhar para melhorar a empresa. Ou seja, tudo que a gente vai falar aqui de pricing, vocês vão ver que realmente tem um impacto enorme como alavanca de geração de valor em diversos setores, mas comecei já de cara com a aviação porque foi onde eu comecei. Mas depois eu trabalhei em diversos outros em áreas não apenas de pricing. Trabalhei com revisão de processos em indústria, depois trabalhei com estratégia pura em papel e celulose, depois trabalhei com mídia, depois trabalhei com organização, revendo custos e estrutura organizacional, depois trabalhei também com a parte de análise de business plan para private equities, analisar se deveriam ou não comprar uma empresa, enfim, um pouco aí de tudo. No meu último ano de Bain, eu trabalhei em 5 empresas diferentes, 5 setores diferentes. E varejo, inclusive, tecnologia, enfim, um pouco de tudo, né? Daí quando eu saí da Bain, em 2014, fui para a Votorantim Cimentos. Fui para a Votorantim Cimentos a pedido de um vice-presidente novo de marketing e vendas que queria montar uma área de inteligência de mercado e precificação.
A Votorantim estava passando por um momento de mudança de posicionamento estratégico e a conclusão desse vice-presidente é que ele precisava estruturar uma nova área de precificação e inteligência de mercado. Foi daí que eu fui trabalhar em 2014 na Votorantim Cimentos. Fiquei 4 anos lá. Nesses 4 anos, em paralelo, acabei desenvolvendo, junto com o time, um programa de fidelidade chamado Juntos Somos Mais. Esse programa de fidelidade cresceu e aí a gente acabou decidindo, em 2018, fazer uma separação, o spin-off, o termo em inglês, do negócio, que já era praticamente estava andando com as próprias pernas, e junto com a Tigre e a Gerdau a gente fez um joint venture. Nós juntos somos mais, que você resumiu aí como uma Construtec, e a gente acabou em 4 anos que eu tive lá, 2018 a 2022, construindo o maior ecossistema da construção civil, começando com um programa de fidelidade, depois no marketplace, enfim, tocando diversos projetos lá dentro e crescendo esse ecossistema. Então, em 2022, recebi uma oferta para ir para a Espanha, né? Você comentou que eu trabalhei vindo de Madrid e trabalho hoje no Grupo Dia, que é uma rede de supermercados, de varejo, e, enfim, e toda essa parte de estratégia, M&A e projetos especiais aí em digital e também em outros assuntos aí. Então é isso mais ou menos onde eu estou hoje. Que legal, Serrano. Muito bacana ver a sua jornada, toda a sua experiência. E já para começar a esquentar um pouquinho, me conta aí, tipo, para quem está começando ou pensando em começar uma área de precificação, estruturação, ou então está discutindo com o CEO, com o diretor, se vale a pena ou não. A pergunta é, vale a pena investir na área de precificação e por onde começar? Olha, eu estava com uns colegas que trabalham em um dos private equities mais famosos, maiores aqui do Brasil, e perguntei para eles, olha, quando vocês compram uma empresa, tipicamente, o que vocês fazem? Eles compram empresas de todos os setores, compram empresas de serviços, indústria, varejo, e eles falaram o seguinte primeiro, falaram, olha, tem 3 coisas que a gente faz em todas as empresas. Uma delas é a gestão do capital de giro. Então, a gente renegocia prazo com fornecedor, a gente, enfim, mexe um pouco no capital de giro para alongar os prazos. O segundo é rever os custos, principalmente custos de overhead, ou seja, os custos ali que estão dando suporte à empresa. Tem os custos diretos, se for uma fábrica, o pessoal que trabalha na fábrica, e tem um custo de suporte. Eles falam, olha, a gente revisa esses custos, porque sempre tem muita oportunidade de economizar bastante dinheiro e deixar a empresa mais leve, mais ágil. E o terceiro ponto, não nessa ordem, eu acabei deixando por último, mas acho que é igualmente importante, é precificação. Eles entendem que precificação é uma das principais alavancas que uma empresa tem de gerar valor. Porque quando você consegue gerir bem a precificação e aumentar, digamos, o valor que você cobra por um determinado produto sem impactar a demanda, esse valor que você gera já entra direto no resultado da empresa, porque o seu custo já está ali fixo, mas se você consegue gerar uma margem maior naquele produto, já entra diretamente. Então, quando você está olhando, você está gerindo uma empresa em qualquer um desses setores, dado que um dos private equities mais bem-sucedidos do Brasil faz isso, eu encorajaria todas as empresas, independente de que área elas atuam, a ter pelo menos uma pessoa, pode não ser uma área com 10, 15 pessoas, mas pelo menos uma pessoa olhando precificação. Eu tenho certeza de que essa pessoa vai conseguir gerar um valor que paga muitas vezes o seu salário enfim, e gerar mais retorno para os acionistas e para todo mundo aí que faz parte da empresa. Muito bacana, Serrano, muito bacana. Eu me lembro que uma vez eu vi você comentando com uma determinada pessoa, falando sobre precificação, e a pessoa virou e falou assim, poxa, eu quando proponho um reajuste de preço, eu proponho em torno de 5%, 10%. Eu me lembro que você virou para a pessoa e falou assim, mas por que 5%? Por que não 6? Por que não 7? Por que não 8? Por que não 10? Por que não 20? E eu me lembro que você falou, mas qual que é o ponto de equilíbrio? O que gera mais resultado? Eu queria que você falasse isso um pouco. Isso é importante, a pessoa de price lá, ou um gestor fazer esse tipo de provocação, ou não, do tipo, é melhor a gente ficar repetindo aquilo que dá certo. E aí? Pois você falando já me vem na memória esse dia, né? Ou vários desses dias, porque esse é o tipo de provocação que a gente não faz uma vez só, né? Que a gente repete muitas vezes e depois a gente até pode comentar, é uma evolução na mentalidade, do mindset que uma empresa tem quando você coloca alguém de precificação para fazer justamente essas provocações, né? E precificação, no final, é muita experimentação.
Então, você tem a teoria por trás, você roda alguns números com base nessa teoria, mas na prática você vai ter que testar um pouco o mercado. E o que acontece em muitas empresas, o nível 1 de precificação que eu vejo, é as empresas falarem assim, eu tenho esse custo e eu quero ter essa margem, então, dado o custo que eu tenho, eu coloco uma margem e aí com isso eu tenho um preço. Esse é, digamos, o jeito mais básico de fazer precificação. É um jeito que é muito pouco sofisticado, como até eu defini básico, porque você está olhando basicamente para você está olhando para dentro. Então, se você tiver uma estrutura de custo ruim, ou seja, se você tiver um custo muito alto, você vai ter um preço alto. Só que se o concorrente tem um custo menor que você, ele vai ser mais competitivo e você, enfim, não vai conseguir florescer, não vai conseguir crescer. Mesmo que você tenha uma posição de custo muito baixa, ou seja, você consiga ter o menor preço do mercado, garantindo a sua margem, não quer dizer também que você está maximizando a sua rentabilidade, mantendo esse raciocínio. Mas é assim que muitas empresas ainda pensam hoje em dia. Aí quando você pensa no outro lado, que é como que eu... Aí depois a gente pode falar um pouco mais de estratégia de preço e tal, mas simplificando bastante aqui nesse momento, quando você tem uma precificação que é para otimizar a sua rentabilidade, você basicamente começa a experimentar no mercado quais são as reações aos seus movimentos de preço. A partir do momento que você faz esses experimentos e você vai testando, você vai vendo o que vai acontecendo. Então, nesse caso que você está comentando, a empresa tinha como hábito aumentar 5% o preço, mais ou menos o que tinha de inflação. Se a inflação fosse um pouco mais, aumentava um pouco mais, um pouco menos. E a gente falou, mas por que você não aumenta 10%? Mas é porque 10 é muito. Quem disse que 10 é muito? Pode ser que aumente 10% e as vendas despenquem, que é um ponto que não compensa a margem. Pode ser que aumente 10% e não aconteça nada em termos de alteração do volume de vendas. Olha que interessante, se eu aumentar 10% o preço e não perco volume, quantidade, eu estou praticamente aumentando 10%, estou aumentando mais que 10% a minha margem. Então tem muita oportunidade nesse sentido. Muitas vezes você não consegue no mercado fazer aumentos muito grandes, você não consegue aumentar 30%, mas você consegue fazer aumentos menores com mais frequência, que no final gera um impacto quase que fazer um aumento grande de uma vez só. Então esse tipo de reflexão é muito importante você quebrar um pouco os paradigmas que as pessoas têm, que as empresas têm, do que podem fazer de aumento de preço. Então, esse tipo de provocação traz muito valor. E as pessoas têm muitas vezes essa reação vem do time que está, muitas vezes o time comercial que está ali de frente para o cliente. Aí como que eu justifico isso? Como que eu posso falar ao meu cliente que o preço aumentou 10%? E você pode construir o raciocínio. Muitas vezes você olha o histórico, você ficou abaixo da inflação, muitas vezes você olha a sua inflação de custos e esse valor é um pouco maior, muitas vezes você fala que tem alguns eventos externos que acabam impactando a sua empresa e por isso você teve que fazer. Mas na prática você está muitas vezes olhando qual é a elasticidade daquele produto em relação ao mercado em que ele está. Então, um dos exemplos que eu fiz numa indústria de aviação foi basicamente ver qual era o nível de ocupação de uma determinada rota. Então, se você tem um voo que toda segunda-feira de manhã ele sai cheio, um voo, por exemplo, sai do Rio, um voo São Paulo-Rio, toda segunda-feira de manhã esse voo está lotado. Se ele está lotado, é muito provável que eu esteja deixando uma demanda não atendida pelo preço que eu estou cobrando. Então, é uma oportunidade de você olhar, aumentar o preço e ver. Se eu aumentei o preço e o voo continua saindo lotado, talvez eu possa aumentar ainda um pouco mais. Se eu aumentei o preço e caiu, despencou a demanda, eu posso retroagir, voltar e, de certa forma, experimentando, construindo isso. Eu vou contar só mais um exemplo aqui, numa mentoria que eu fiz para uma empresa que tem uma rede de consultórios médicos. E a gente discutindo precificação e tal, e ele falou, mas como é que eu precifico procedimentos médicos, é difícil e tal. E aí eu falei para ele, qual é o procedimento que você tem uma lista de espera? Ele falou, poxa, não me lembro agora, mas acho que consulta ao oftalmo tem uma lista de espera enorme.
Olha, é uma oportunidade de aumentar o preço. Então, se você tem fila, se você tem alguma demanda que de certa forma está suprimida, esse é um dos sintomas mais clássicos em precificação de que você pode aumentar o preço. Enfim, estou dando alguns exemplos aqui, mas respondendo à provocação de que de fato é super importante você tirar um pouco o status quo da empresa, que ela muitas vezes está habituada a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, mas às vezes fazer de um jeito diferente traz resultados melhores. Você não pode fazer a mesma coisa sempre e querer que o resultado seja diferente. Você contando essa história, eu me lembrei na época do mestrado, eu também conversando com algumas empresas, e aí a gente precisava testar um pouquinho as nossas hipóteses, e aí me lembro que processo de mentoria também, a gente foi conversar com um salão de cabeleireiro. E aí, perguntando, a pessoa falou, poxa, eu tô com um grande problema, porque eu tenho poucas cadeiras aqui e o final de semana fica lotado, eu preciso fazer uma expansão. E aí a gente conversando, exatamente para poder testar também o modelo, foi lá, olhou, mas como é que é durante a semana? Não, durante a semana, aí as pessoas ficam sentadas aqui, os profissionais, porque não tem demanda. Pô, mas e como é que é a sua precificação? Não, a minha precificação ela é fixa, a semana inteira. Pô, mas e se ao invés de fazer a expansão, começasse a ter um programa promocional durante a semana, para poder ver se não tem gente no final de semana que migra para durante a semana e você, com base nisso, libera um espaço para você conseguir cobrar um pouquinho mais caro no final de semana. Dito e feito, aí depois de alguns meses olhando, realmente ela começou a gerar um pouco mais de margem, só calibrando isso, entendendo um pouco aonde que estava lotado, o momento que estava lotado, parecido com a aviação também, como você comentou, momentos lotados, momentos de vale, então como é que eu calibro o preço por aí? Mas, Serrano, você tocou num ponto sobre estratégia, mas fala um pouquinho sobre estratégia de precificação aí, você que gosta muito do tema também, fala aí por onde começar, o que para você é uma boa estratégia de precificação? Isso é bem importante porque a precificação ela tem um impacto tanto muito positivo como pode ter um impacto muito negativo na empresa. E ela, no final, mexe com quando você altera um preço, você, consequentemente, altera outros parâmetros que são importantes na empresa, como receita, rentabilidade, market share. Então, você que está operando o preço, você ter uma definição de aonde você quer chegar em termos estratégicos é super importante. Porque tem empresas que têm um posicionamento em algum momento da sua vida de maximizar crescimento, buscar market share e não rentabilidade. Nessas empresas que estão buscando esse crescimento, muitas vezes você tem que atuar com uma precificação mais agressiva. Se você tiver uma precificação mais alta, você vai inibir a demanda, você vai, consequentemente, inibir o crescimento da empresa. Se for ao revés, se você tiver preços muito baixos, muitas vezes você vai estimular a demanda do seu produto, com isso você vai ganhar um espaço, market share. Então, a primeira coisa que alguém que opera a precificação precisa ter muito claro com o CEO da empresa e com os demais diretores, é basicamente aonde a gente quer chegar como empresa? Quais são nossos objetivos de crescimento esse ano? Quais são nossos objetivos de market share? A nossa estratégia está buscando crescimento ou está buscando rentabilidade? Quando alguém de precificação tem essa conversa, a primeira resposta é eu quero os dois, né? Eu quero crescer e eu quero ser rentável. E muitas vezes dá para você fazer os dois, porque muitas vezes a empresa tem a oportunidade de melhorar uma série de processos em que você consegue as duas coisas. Por exemplo, nessa rota que eu comentei de exemplo, São Paulo, ou Congonhas, Santos Dumont, essa rota de São Paulo-Rio, que tinha espaço no voo de segunda de manhã, era ganho de crescimento, de receita e ganho de market share, ou estável market share, porque o voo já estava cheio, não tinha como eu ganhar mais. Então a gente aumentou o preço e não perdeu a demanda. Mas a parte de oportunidades como essa, que existe na precificação, por isso é super importante você estar atento, nem sempre é assim. Então, muitas vezes, tem sim uma troca, um trade-off entre o crescimento e a rentabilidade. E é um trabalho super importante do analista, do responsável pela precificação, apontar esse trade-off, apontar como que essas variáveis se comunicam. Então, muitas vezes você fala assim, olha, a gente precisa crescer, não sei, aumentar o market share de 20% para 25%. Olha, se a gente quiser fazer isso, eu consigo fazer através da precificação, consequentemente, eu vou perder tanto de preço, vou ganhar esse tanto de demanda, né?
sair de 20 para 25, você está aumentando em 25% a sua demanda, né? Se o mercado não crescer, assumindo que ele não cresce nesse exemplo. Então, o que vai acontecer? A sua rentabilidade pode despencar, mas, eventualmente, a empresa está passando por um momento de estratégico em que esse é o objetivo mesmo. Então, ter isso combinado é super importante. Às vezes é o revés. Então, por exemplo, numa situação de crise, numa pandemia, ou numa situação que a gente passou recém de juros muito altos, algumas empresas têm um nível de endividamento tão alto que elas precisam gerar caixa, precisam olhar mais para a rentabilidade. Nesse sentido, a precificação ela é um aliado, mas muitas vezes ela vai vir com o comprometimento do preço. Então, de novo, assim, tem situações em que é ganha-ganha, que são oportunidades que a pessoa tem que identificar e atuar, e vai ter outras situações que você tem realmente que arbitrar o que você quer. E aí esse alinhamento do time de precificação com o CEO, com os diretores, é super importante, porque muitas vezes o CEO vai cobrar da precificação um determinado posicionamento e se não está alinhado, você não consegue, você muitas vezes entra no efeito sanfona, eu cheguei a ver algumas vezes na minha carreira, que são super prejudiciais, que é você aumenta o preço porque estão querendo rentabilidade. Aí cai o market share, aí você baixa o preço. Aí baixou o preço, ganhou market share, retoma o market share, perdeu rentabilidade. E aí você entra num efeito sanfona, que a empresa não sai do canto. E depois de um ano, a empresa está com o mesmo nível de market share, oscilando a rentabilidade. Então, buscar esse alinhamento e fazer as análises que estão por trás desse tipo de alinhamento, mostrar com números onde a empresa está indo e qual é a consequência de caminhos de precificação, é super importante. Isso acontece para todos os setores. E você tem essa precificação mais estratégica, mas você tem também o preço tático, né? Então, dando um exemplo ainda em aviação, que acho que é a realidade de muita gente, de conhecer um pouco, pelo menos de tentar comprar o preço e ver o preço variando muito, né? Então, a precificação muitas vezes tem esse caminho de falar, olha, em termos estratégicos eu quero atingir tantos por cento de market share e tanto de rentabilidade. Então, eu quero operar com esse nível de precificação e esse nível de market share. Só que, no detalhe, você tem que precificar, transformar essa visão estratégica em preço para milhares de rotas, né? Uma rota é um voo de um ponto a outra, e, dado uma rota, milhares ou dezenas de voos. Então, por exemplo, imagina nesse caso que a gente está comentando, voo de São Paulo, Rio, Congonhas, Santos Dumont. Então, essa é uma rota só, mas eu tenho o Congonhas Santos Dumont, que sai 6h30 da manhã, né, de Congonhas, tem o Congonhas Santos Dumont que sai 7h30 da manhã, que sai 8h30 da manhã, e tudo isso na segunda-feira. Depois eu tenho a mesma coisa na terça, na quarta, na quinta. Então você tem uma dinâmica tática de precificação em que você tem que garantir que os dois mundos se conversam. Então você não pode ter quem está ali operando o voo, tomando algumas decisões que depois você consolida, está completamente diferente. Então alguém foi super conservador no preço, aumentou muito, e aí perdeu totalmente a demanda, então você desandou. Então, garantir, especialmente empresas maiores, que o estratégico está alinhado e que o tático conversa com o estratégico, é fundamental para você garantir uma boa rentabilidade e uma boa área de preço, uma área de preço funcionando aí de forma adequada. Boa, Serrano, boa. A pergunta que não quer calar, não estava nem no script aqui, mas, Serrano, você nunca cancelou o voo de ninguém não, né? O combo dos voos não, para melhorar a rentabilidade não, né? Próxima pergunta. Deixa pra próxima. Não me lembro, faz muito tempo. Não lembro. Não, tá bom. Essas coisas a gente não pode falar, mas beleza. Mas assim, Serrano, você falou bastante sobre estratégia também, mas e perfil de pessoas para trabalhar em price? Assim, eu sei que cada empresa é diferente, no dia talvez seja um jeito, no período que você passou em aviação, em outras experiências foram de outro jeito, mas tem alguma essência, algumas características que você acha que vale a pena, dependendo do seu desafio, assim, a destacar? Sim, para quem está começando agora, né? E fala assim, bom, me convenci aí nessas poucas conversas que eu quero realmente abrir uma área de price, né? Primeiro, acho que tem uma questão de onde essa área vai estar localizada, né? Assim, um dos principais, talvez, equívocos que uma empresa pode fazer é quando tem uma área comercial que está muito incentivada à venda, à receita, não à rentabilidade,
você colocar a área de precificação junto com essa pessoa. Porque muitas vezes, como a gente estava comentando aqui, um aumento, uma redução de preço tem impacto nas vendas em uma direção e na rentabilidade em outra. Então, muitas vezes você aumenta o preço em determinado produto, a venda cai, mas a rentabilidade sobe. E eu falo a rentabilidade absoluta mesmo, não só o percentual, não só o relativo. Então, se você tem uma área comercial que está muito incentivada a vendas, a volume de vendas, a reais vendidos, você cria um certo conflito, que é a área de precificação buscando aumentar vendas e a rentabilidade indo de lado e sendo prejudicada. Então, se você tem uma área comercial que ela tem um incentivo muito forte por rentabilidade, aí tudo bem, acho que uma área de precificação poderia funcionar. Mas, tipicamente, como a área de vendas está muito mais incentivada por vendas pura, ainda que tenha um mix e tal de rentabilidade, vendas por si só um KPI que tem um peso enorme, a área de precificação acaba não ficando diretamente na área comercial, ela acaba ficando ou na área de marketing ou na área de finanças. E aí funciona de diversas formas nas empresas e, enfim, tem casos de empresas que ficaram em diversas dessas áreas e funciona super bem. Mas a minha experiência é que tende a ficar melhor quando está numa área de marketing, porque está mais próxima da área de vendas e é um pouco mais neutra, porque muitas vezes a área de finanças está buscando a rentabilidade a todo custo, às vezes literalmente, a todo custo quanto possa, e a área de vendas está buscando vendas a toda receita, a toda que é possível. Então a área de marketing acaba muitas vezes sendo uma área neutra, mas enfim, já vi funcionar de tudo, né? E uma vez que você decide onde ficar, você vem a sua pergunta, que é qual o perfil da pessoa, desse profissional, né? Assim, é muito difícil você ter um perfil que não goste de números, porque a precificação, ela traz muito a questão de dados, a questão de análises, né? Então, quando a gente estava falando aqui da parte de trade-off, de market share e preço e tal, é uma análise que tem que ser feita. E essa análise não é uma análise qualitativa, mas é uma análise quantitativa, ou seja, tem números. Então, acho que o primeiro requisito é buscar alguém que goste de números. Claro que normalmente, quem gosta de números tende a ser pessoas da área de exatas, engenharia, matemática, estatística, contabilidade, por aí vai, mas obviamente tem muita gente que gosta de números que foram para outras áreas também. Então acho que é super importante buscar alguém que tenha um perfil analítico, mas não pode ser também alguém que não consiga se comunicar, especialmente para liderar a área. Então, se você está começando a área e vai contratar uma pessoa para começar a área de precificação, eu acho que você trazer, por exemplo, um analista júnior que se formou, não sei, em matemática numa universidade ótima, não necessariamente vai dar certo, porque esse analista júnior talvez seja muito júnior para fazer um outro pedaço da precificação, que é de transmitir, explicar o que está sendo feito, transmitir o conhecimento e conseguir convencer gente, muitas vezes um diretor de vendas, um gerente sênior de vendas, que tem, às vezes, 20 anos de mercado, que já viu muitos tipos de experimentação e que, às vezes, não é tão aberto aí, por questão de cultura, por qualquer que seja, a um input de um analista júnior que está chegando com várias ideias. Então, a minha recomendação é buscar aí um nível inicial, depende sempre do tamanho da empresa, de muitas coisas, mas buscar um nível supervisor, coordenador, ou seja, ter um nível de senioridade já um pouco mais acima, um pouco mais calejado nessa parte de comunicação, de discussão, convencimento, mas com um perfil analítico bem forte para que possa aí fazer as análises que precisa para a empresa, enfim, desfrutar ao máximo aí do que uma área de precificação pode render. Boa. Serrano, me tira uma dúvida. Nas suas experiências aí, no final do dia, é todo mundo ou todas as lideranças que costumam já querer patrocinar uma área de precificação logo no início, ou tem 1, 2, 3 stakeholders? Como é que fazer esse gerenciamento de expectativa desse patrocinador? Não, é bem complicado, porque, por exemplo, nesse caso que eu estou usando o time da área comercial, mas adoro a área comercial, já fui da vice-presidência de área comercial, enfim. Mas acontece que as pessoas, as grandes corporações especificamente, vivem muito pelo poder. E quando você
tem uma empresa que não tem uma área de precificação e que toda a decisão de preço tá, não sei, com um gerente de vendas, por exemplo, e você começa a colocar uma área de precificação para dar um pouco mais de orientação, você causa, de certa forma, um desconforto. Porque fala assim, pô, mas agora, antes eu decidia tudo, e agora eu tenho que ficar ouvindo uma área de precificação que vem com muitas análises, que muitas vezes não consegue me explicar bem, por que quer que seja, e eu vou ter que fazer o que ele tá pedindo. Então tem uma questão de mentalidade na empresa, de transformar culturalmente a empresa para aceitar uma área de precificação super importante. Então, tenho vários exemplos na minha carreira de conflito com a área comercial. Não é a maior parte das vezes a gente chega no bom entendimento. Aliás, eu acho que é muito difícil, mesmo hoje, com todo o avanço de tecnologia, você prescindir da área comercial para tomar as decisões de preço. Quando eu comecei minha carreira em 2003, vendo todos os avanços que tinha, né? O Excel antes tinha máximo de 65 mil linhas, agora são, não sei, alguns milhões e tal. Eu falava, vai chegar um ponto que o poder computacional vai ser tão forte, né? E agora com inteligência artificial, que você vai processar tanta informação que você vai prescindir de inputs, digamos, de quem está ali dia a dia com o cliente. Talvez até chegue esse momento, mas eu estou há 20 anos esperando e eu não vi esse momento chegar. Eu vi, de fato, que as áreas de precificação ficam cada vez mais robustas em termos de análise de dados, em termos de tecnologia, mas o input que vem de quem está ali no dia a dia com o cliente, ouvindo o que está acontecendo com o mercado, ouvindo o que o cliente está comentando do concorrente, ouvindo o que o consumidor está falando de você, está falando do concorrente, ter esse grupo que te ajuda, te municia com esse tipo de informação, te ajuda a tomar decisões muito melhores. Então, eu acho que uma área comercial sozinha toma decisões limitadas, ruins. Uma área de precificação sozinha também toma decisões limitadas, ruins. Mas o conjunto dos dois é muito forte. E quando uma área de precificação é criada, quando chega alguém de precificação, tem uma reação um pouco negativa no princípio. Na teoria, todo mundo acha bonito, porque, né, dados, eu vou analisar e tal, que bom que a empresa está reforçando o seu negócio com uma robustez analítica muito forte. Por outro lado, você tira poder, né? E toda vez que você tira poder, você mexe com a organização e cria um desconforto. Mas a organização vive de conflitos construtivos também. Então, esse tipo de desconforto, de geração de conflito, que faz com que as duas áreas discutam e cheguem na melhor decisão, normalmente traz os melhores resultados aí. Então tem esse processo de transformação, sim, quando uma área de precificação é criada, quando você constrói isso, mas é algo que as organizações tendem a evoluir ao longo do tempo nessa direção. Tem hoje algumas empresas aí que eu passei, que se você chegar para um diretor comercial e falar que não vai ter uma área de precificação, ele mesmo vai ser contra, porque fala, não, me ajuda muito. Apesar dos conflitos e tudo, eles entendem que gera bastante valor. E como você falou, né, também, né, quando alinha-se muito bem a estratégia e começa a trazer os números, mostrando também as decisões, os testes e o experimento, né, você começa a trazer um pouco mais de objetividade na discussão e os números acabam ajudando também a reforçar as decisões que acertou, as decisões que também errou, né, mas na média tem que acertar mais do que erra também no final do dia, ou aprender com os erros para poder ir corrigindo para frente, né? Mas, Serrano... Esse ponto é bem importante, rapidinho, porque a turma que trabalha com precificação não tem direito ao achismo. Muitas vezes você está na contraparte negociando e tal, dentro da empresa, o que você vai fazer? Eu falo assim, não, mas se você fizer isso, eu acho que vai acontecer isso. E você tem que respeitar aquela opinião, porque é uma pessoa que tem uma experiência enorme. Quem trabalha de precificação não tem achismo. Tem quem trabalha de precificação e fala assim, olha, eu acho que vai acontecer isso, por causa disso. Está aqui os dados que estão me levando a essa conclusão. Não é que eu acho porque você tem que respaldar as suas análises com números, com fatos, evidências. Então, isso é super importante porque é até um pouco um pouco injusto, porque você está na precificação mostrando todo o número e muitas vezes a sua contraparte fala, não, mas
Vai acontecer isso, mas ainda assim a combinação é a melhor forma de atuar. Boa, boa. Tá vendo aí, né? Você que tá aí nos assistindo, aproveita aí para dar um joinha, compartilhar também. Então, assim, você aí ouviu aí o Serrano comentando, você que começa muito, eu acho, eu tenho, como é que você ancora a sua recomendação nos seus números é com base nisso, ou com base nesse experimento, ou com base nesses números ou nesses dados, eu recomendo, eu acredito que essa direção, ou esse caminho seja melhor do que o caminho A ou o caminho B, e como é que você mostra isso também com os testes. Mas boa. Serrano, estamos partindo para o fim, eu tenho mais 2 perguntas aqui. A primeira é muito bacana ver uma pessoa como você que iniciou lá em precificação aí, com alguns projetos de consultoria, depois foi criando um bastante background e hoje já está numa cadeira aí executiva, fora até do Brasil, numa grande empresa. Mas a minha pergunta para você é, o que a formação de precificação te ajudou nessa sua trajetória para poder chegar hoje no cargo aí que você tem aí de diretor de estratégia, fusões, aquisições e digital do Grupo Dia? Olha, a precificação me ajudou muito. Até de forma bem prática, eu entrei na Votorantim Cimentos por causa de precificação. Porque quando esse vice-presidente ele estava buscando criar uma área de inteligência de mercado e precificação, ele virou para uma pessoa lá na BEM e falou assim, olha, eu gosto muito dos consultores de vocês e tal, e eu estava querendo alguém que conhecesse de precificação. E aí um colega me indicou, porque justamente eu tinha feito esse trabalho que teve bastante impacto na companhia aérea, trouxe bastante resultado mexendo na alavanca de precificação. Então a precificação, de certa forma, abriu a minha próxima porta, né? Depois que eu saí da BEM, depois de 10 anos, fui para essa área. Mas além disso, a precificação ela te dá uma visão muito ampla da empresa. Justamente porque você tem essas análises que você tem que fazer de entender a estratégia, para onde vai, e você controla uma variável que tem um efeito em várias outras variáveis super importantes, que a gente comentou aqui, receita, margem, market share, a área de precificação ela é muito estratégica. Por ser uma área muito estratégica, ela te dá uma visão do todo da empresa super importante. Então, a área de precificação, ela, para quem está atuando como precificador, digamos, como analista de precificação, ela te dá uma visão muito completa de como funciona uma empresa. Isso te permite depois você mudar de área na própria empresa, já com uma visão muito mais estratégica, muito mais completa. Isso vai te ajudar muito no próximo movimento dentro da empresa. Além disso, a precificação ela é multissetorial. Então tem alguns trabalhos que as pessoas fazem que são muito restritos ao setor que elas atuam. Mas a precificação, como a gente comentou no início, ela permeia todos os setores, seja serviços, como o caso de aviação, seja indústria, como Votorantim Cimentos, seja varejo, como Dia, seja tecnologia, como a Juntos Somos Mais, precificação ela permeia todos os setores. Então, ela te deixa também um profissional muito apto a navegar em diversas áreas, em diversos setores. Então, te dá um alto nível de empregabilidade. Além disso, se você pegar a precificação hoje em dia, você vai ter, estudando e avançando, ou assistindo aqui ao Pricing Cast, você vai ter acesso a conhecimento, ferramentas do que tem de mais moderno hoje. Então, inteligência artificial, várias coisas que você, na precificação, pode usar. Você tem algumas áreas que você não usa tanto inteligência artificial, mas a precificação você pode usar bastante. Ou seja, você vai ser um profissional que pode trabalhar em várias áreas da empresa, que pode trabalhar em vários setores e que conhece o que tem de mais moderno no mundo. Ou seja, super completo aí quem entrar na área de precificação. Muito legal, muito legal. E Serrano, a última pergunta aqui, já para a gente fechando também, qual que é a mensagem que você deixa para os executivos que estão na dúvida aí de investir ou não em precificação? Fala aí, qual é a mensagem que você deixa para ele? Olha, eu acho que é a principal oportunidade de você capturar valor muito rápido, no longo, no médio e no curto prazos. Então, vai, segue que vai dar certo e você não vai se arrepender
ter uma área de precificação realmente vai te ajudar a trazer bastante valor para os seus acionistas, a melhorar o seu posicionamento de mercado, a entender mais do seu consumidor, porque não tem como você fazer uma área de precificação sem entender o que o seu consumidor valoriza, né? Então, você vai colocar um preço no mercado, você vai ter que analisar qual é o seu diferencial versus o seu concorrente. Você vai poder cobrar mais caro só se você tiver uma proposta de valor melhor. Se você não tiver uma proposta de valor melhor, você não vai conseguir cobrar mais caro. Então, super importante, vai te ajudar bastante aí a entender para onde a sua empresa está indo, vai te dar bastante informação e trazer bastante rentabilidade. Então, acho que é uma boa ideia. Boa. Serrano, obrigado aí pelo seu tempo, pelo bate-papo. É sempre uma honra poder estar com você e trocar bastante experiência. Você é uma das pessoas que eu sempre sigo e estou seguindo aí. Você sempre me dá dicas também. Então, obrigado aí pela contribuição aí do PriceCast com essa comunidade também. E a hora que você quiser, só vir aqui. Eu tenho certeza que você tem bastante case aí para compartilhar com a galera também. Meu muito obrigado aí por estar conosco. Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa e sucesso. E bom, dá o like aí no PricingCast. Boa. Obrigado, turma. Até o próximo episódio. Falou!